Fala pessoal, eu sou o André Tardelli, instrutor da Alura, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre Design Patterns, mais especificamente, alguns padrões que são utilizados para que a gente consiga conduzir a ação do usuário em determinadas situações, que são conhecidos como Dark Patterns. Então, vem comigo! Para que a gente consiga se aprofundar melhor nesse assunto, primeiro a gente precisa entender o que são Design Patterns. Design Patterns são padrões que são utilizados para que a gente consiga resolver problemas comuns ou recorrentes ao desenvolver de uma aplicação. Então, isso pode ajudar tanto na parte estrutural do seu projeto, com soluções que já são utilizadas por vários desenvolvedores, ou para o nosso caso também, para a parte estética, o que ficaria mais fácil para que o usuário entendesse o que ele tem que fazer. Muitos desses padrões acabam sendo adotados para que a gente consiga facilitar o fluxo de navegação geral do usuário. Partindo dessa perspectiva de design, a gente está sempre utilizando padrões para aprimorar a experiência dele em geral. Só que assim como existem alguns padrões para que a gente consiga facilitar a vida do usuário, também existem alguns padrões para dificultar. Então eles estão utilizando mão de alguns truques para que o usuário acabe fazendo coisas que ele não pretendia. Esses padrões, eles são conhecidos como Dark Patterns, e são padrões que são usados para que a gente consiga justamente fazer isso, desviar ou conduzir a atenção do usuário para que eles acabem realizando ações que eles não esperavam. Então, esses padrões, quando você para pensar, por que você vai querer usar um padrão para dificultar a vida de alguém? Porque se você parar para pensar, agora numa perspectiva de venda, você vai sempre querer priorizar uma venda de um produto ou adesão de um serviço. Então, muitas vezes você acaba não se preocupando tanto com a satisfação geral do usuário de estar ali e você quer fazer com que você tenha o maior alcance, o maior lucro possível nessa forma. Então, existem esses padrões justamente para cobrir essa necessidade. Mas vocês podem parar e pensar, o que são esses Dark Patterns? Eu conheço algum exemplo disso? Um exemplo clássico que eu posso dar para vocês é vocês estarem baixando alguma aplicação, vocês clicaram em próximo em todos os passos e aí o que aconteceu? Veio uma barra de ferramenta enorme com um monte de coisa instalada, apareceu um antivírus, apareceu algum software adicional e você não sabe o que aquilo aconteceu, o que houve, quando na verdade você só clicou em próximo em todos os passos e não leu os termos. Só que aquilo foi convenientemente colocado de uma forma escondida para que você não lesse. Eles estavam esperando que você não lesse aquilo. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar mais sobre alguns tipos de Dark Patterns. Então, a gente vai se basear nesse site aqui chamado darkpatterns.org. O que tem nesse site? Esse site, basicamente, ele contém todos os tipos de Dark Patterns que são categorizados por diversas pessoas ao longo da web. As diversas categorias que são mostradas, o que eles fazem, como que eles enganam o usuário, como que faz com que aquela ação ocorra, está tudo documentado nesse site aqui. E ele é bem legal para que vocês consigam estudar. Por fim, a gente também tem esse Hall of Shame aqui, que faz com que vocês consigam ver uma galeria de sites que utilizaram esses padrões de maneira errada, para que vocês possam dar um estudo melhor nisso. A gente não vai cobrir todos os padrões que são mostrados nesse site, a gente vai utilizar somente 3. E aí, eu queria passar um questionamento para vocês. Quando a gente está falando de conduzir ou mexer na atenção do usuário, será que a gente poderia usar isso sempre por uma perspectiva de venda? Será que isso sempre vai prejudicar, em geral, a experiência do usuário? Será que a gente poderia utilizar isso para o bem, no caso? Eu queria que, conforme eu fosse explicando esses exemplos, vocês fossem dando uma refletida, né? E aí, a gente vai discutir isso melhor no final do vídeo. Então, vamos para o primeiro exemplo. A gente chegou aqui, tentou ir numa página de download e aí tem 4 botões de download. Qual é o botão de download? Então, o que eu faria nesse caso? Por que isso aconteceu? O desenvolvedor ele colocou 4 botões de download de propósito? No caso, não. O que acontece é que 3 desses botões aqui, são na realidade propagandas. E elas estão disfarçadas como se fossem um botão participando do site ou da aplicação em geral. Então, o que acontece quando você clica em um desses botões falsos, por assim dizer? Você acaba abrindo essa propaganda. Quando você abre essa propaganda, você está dando uma maior visibilidade, um maior alcance, e você também está dando uma comissão porque você acabou clicando e deu aquela visibilidade, aquele up que aquela empresa precisava. Então, essa prática chamada de disguise ads ou anúncios disfarçados faz com que muitas vezes você coloque elementos no seu site
que estão disfarçados como elementos principais, só que na realidade são propagandas. E aí você utiliza esses padrões para que você consiga justamente ter esse alcance maior, porque a probabilidade dele clicar nesse anúncio agora é muito maior, né? Vamos agora para o segundo exemplo, que é um exemplo um pouco mais sutil. Esse daqui eu gosto de mostrar para vocês na própria página. Então aqui, gente, a gente tem essa página aqui de cadastro para vocês preencherem várias informações. Então você tem aqui o nome, o sobrenome, o usuário, o e-mail. E aí você começou a preencher, porque o formulário é razoavelmente grande, você quer acabar com aquilo o mais rápido possível. E aí você clicou em cadastrar. Só que aí você acabou caindo numa pegadinha deles. Por quê? Se vocês repararem, tem uma caixinha aqui que está disfarçada, né? Que ele está escondidinho, que ele está com uma fonte menor, que ele está com uma cor um pouquinho mais clara. E olha só, ele está com uma caixinha aqui que já veio convenientemente marcada para você. Então, o que isso daqui quer dizer? Quando vocês chegam aqui e colocam esse checkbox marcado, você acabou fornecendo o seu e-mail, você deu uma informação a mais que ele queria para que ele pudesse colocar na newsletter dele e passar mais propaganda. Passando mais propaganda, ele vai ter mais alcance, com mais alcance ele vai ter mais vendas. Só que o que acontece é que muitas vezes você não fez isso de forma consciente. Por quê? Porque no caso, você acabou colocando isso no final do formulário. E você já queria terminar com aquilo o mais rápido possível e um elemento já estava convenientemente marcado para você não ler. Então você foi distraído, você utilizou uma tática de misdirection, ou literalmente isso, para que você consiga misdirecionar ou mal direcionar o usuário. Então, quando você colocou essa prática aqui, você fez com que muitas pessoas que queriam assinar aquela newsletter não fizeram de uma forma consciente. Então você acabou prejudicando de certa forma, porque o cara vai ter que gastar um certo tempo tentando cancelar no e-mail. Isso não é legal para ninguém. Esse é o segundo exemplo. O terceiro exemplo, ele é interessante porque ele mexe um pouquinho com a cabeça do usuário. Mas mexer com a cabeça do usuário, o que você quer dizer com isso? Então, vamos olhar esse exemplo aqui. Nesse caso, isso seria como se fosse um pop-up, uma janelinha que vai abrir em cima da sua aplicação. E ele vai falar assim: coloque o seu e-mail aqui e ganhe 15% de desconto na sua próxima compra. Aí, convenientemente, o que você precisa fazer é colocar aqui o e-mail e aí você já vai estar cadastrado na newsletter deles, dando um alcance ainda maior daquela mesma forma que a gente conversou no segundo exemplo. Caso você não queira essa oferta, é claro que existe esse X aqui, né? Mas ele está bem pequenininho e bem sutil. Então você vai acabar sendo conduzido para isso aqui. Não, obrigado. Eu não gosto de economizar dinheiro. E aí você vai parar e vai pensar: poxa, mas eu gosto de economizar dinheiro. Será que o que eu estou fazendo é o correto? Será que eu vou perder mesmo essa oferta? Será que é o certo a se fazer? Então repara que você já colocou o sentimento de dúvida no usuário. E quando você vai colocando esse sentimento de dúvida, você vai dar uma sensação até um pouco de vergonha. Ele vai se sentir envergonhado de ter tomado aquela decisão. E esse exemplo, ele é considerado como confirm shame, ou confirmar uma vergonha. Então é você utilizar essas frases de forma que você faça com que o usuário se sinta mal, que ele se sinta com pena, que ele se sinta envergonhado de ter tomado aquela decisão. E aí muitas vezes uma pessoa que já estava com um pouquinho a cabeça mais fraca foi lá e cedeu aquela oferta, porque ele acabou pensando: o que eu ia fazer realmente, eu não poderia perder um desconto desses. Agora, pessoal, a gente fechou esses 3 exemplos, a gente falou sobre alguns exemplos bem diversificados, alguns mais comuns, outros um pouquinho mais disfarçados. E aí eu volto para vocês para o questionamento que a gente fez no comecinho do vídeo. Agora que a gente viu alguns tipos desses dark patterns da forma bem diversificada, é possível afirmar que todos eles podem prejudicar a experiência do usuário? No caso, não necessariamente. Por quê? Porque alguns dark patterns, como vocês viram, eles são usados para que a gente consiga conduzir o usuário para onde a gente quer. E a gente necessariamente não precisa conduzir sempre para o mal. Então, alguns dark patterns podem ser usados para que a gente consiga manter o usuário mais atento durante determinada ação. Me dá um exemplo palpável disso, André? Claro, um exemplo que eu posso dar para vocês é o GitHub. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos supor agora que eu quero deletar o meu repositório. Eu criei um repositório aqui que ele é utilizado por várias pessoas e eu queria apagar. Só que apagar um repositório, como ele é usado, como eu falei, por várias pessoas,
é uma responsabilidade muito grande e é uma ação irreversível. Então não é uma coisa que você pode fazer assim sem pensar muito. Então o que ele faz para que você consiga deletar? Você teria que vir aqui em Settings, você iria lá embaixo e aqui embaixo já tem uma zona vermelha que está dizendo assim, Danger Zone, ou Zona do Perigo. Só de já ter essa cor vermelha você já fica um pouco mais alerta do que você tem que fazer. Se você quiser clicar em deletar esse repositório, ele vai falar o seguinte para você, ó. Primeiro que você já não consegue nem deletar. Ele já está com o botão bloqueado. E ele está falando o seguinte, você está absolutamente certo disso? Coisas muito ruins vão acontecer se você não ler. Aí você é obrigado a ler. E ele está falando assim, essa ação não pode ser desfeita. Isso vai permanentemente deletar esse repositório. Se você quiser fazer isso, digite o nome do seu usuário com barra o nome do seu repositório. Então, a única forma de eu conseguir fazer que eu delete o repositório seria que eu leia esses termos, que eu digite isso para que eu consiga finalmente remover o repositório em si. Mas repara que ele acabou dando umas voltas a mais. Por que ele fez isso? Porque por essa ação ser irreversível, você tem que pensar muito bem antes de você fazer. Então, ainda mais quando você está lidando com vários contribuidores. Então, isso é uma forma de que você está utilizando um Dark Pattern de uma forma legal. Porque você está fazendo com que o usuário leia os termos e depois acabe não reclamando ou fique arrependido de ter tomado aquela decisão. Então, ele não pode dizer que ele não sabia disso, porque tudo foi conduzido de uma forma a induzir um perigo e fez com que ele lesse aqueles termos em si. Para a gente finalizar, a gente mostrou aqui algumas ideias e vamos concluir. Então, pessoal, o importante agora é para que vocês tenham cuidado para que vocês acabem não implementando alguns Dark Patterns sem perceber. Como assim? Repara naquele caso ali do e-mail da newsletter, o exemplo 2 da Misdirection, né? Esse exemplo ele existe em vários formulários de cadastro e muitas vezes a gente não percebe. Às vezes a gente acha que aquilo ali é uma coisa normal, que é usada em várias interfaces, quando na verdade você acaba prejudicando um pouquinho a experiência do usuário ali. E quando você acaba usando esses Dark Patterns de uma maneira bem imprudente, você acaba fazendo com que o usuário se sinta enganado de estar ali na sua aplicação. Ele vai ficar um pouco frustrado. E aí você pode acabar perdendo a fidelidade dele a longo prazo. É claro que a curto prazo, você pode ter uma adesão maior a um produto ou a um serviço. Só que depois disso, a longo prazo, o usuário vai acabar indo para algum lugar que ele vai se sentir um pouco mais seguro de estar. Então, essa é a parte importante que eu quero passar para vocês. Vocês, como designers, como desenvolvedores, vocês têm que contribuir sempre criando interfaces que sejam cada vez mais transparentes, priorizando esse sentimento de que o usuário está seguro, ele está feliz, ele está satisfeito e ele vê que é uma forma honesta de conseguir navegar por ali sem ter maiores problemas. E por fim, pessoal, eu queria que vocês estudassem, observassem, identifiquem alguns sites que usam esses padrões, tanto com boas quanto más intenções, e sempre priorizem isso no momento que vocês forem começar a desenvolver ou fazer os layouts das interfaces de vocês, ok? Então, pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha agregado a vocês de alguma forma e até a próxima! Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C#, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas e exercícios para fazer da sua paixão a sua profissão. Vem estudar com a gente!